Afinal, de quem é a responsabilidade pelo limbo previdenciário que massacra milhares de trabalhadores no Brasil? Você sabe? Professor, eu não sei nem o que é limbo previdenciário. Eu vou explicar. O limbo previdenciário é um presente de grego da nossa Constituição Cidadã de 1988. Por quê? Ela fragmentou a competência. Se o trabalhador quiser ajuizar reclamação trabalhista em desfavor do empregador para cobrar indenização ou indenizações decorrentes do acidente do trabalho, ele irá à Justiça do Trabalho, que tem competência absoluta para tal. Isso está no 6º inciso do artigo 114 da Constituição Federal, na súmula 392 do TST e também na súmula vinculante 22. Tá certo? Porém, se ele quiser discutir algo acerca dos atos administrativos exarados pelo INSS, aí se for acidente do trabalho, a competência é da Justiça Estadual. Mas se não for acidente do trabalho, a competência é da Justiça Federal. Então, em resumo, o trabalhador fica feito uma bola de ping-pong. Jogado para ali, jogado para aqui, jogado para acolá. Porque não há uma uniformidade na competência, o que é uma vergonha. E o Congresso Nacional, por meio de emenda constitucional, poderia facilmente resolver essa questão. E o que acontece? O trabalhador recebe alta médica previdenciária do INSS mediante ato administrativo que goza de presunção de veracidade. Porém, ele não se sente apto ao trabalho. Ele discorda da decisão do INSS e recorre administrativamente e nada, e já vai direto depois para a justiça comum, quer estadual, quer federal, a depender do benefício previdenciário recebido. Vê que coisa. E fica meses sem receber, porque o empregador, inclusive, ao recebê-lo de volta da suspensão contratual previdenciária, constatou, mediante os médicos da empresa, de que de fato ele não tem condições de trabalhar, nem mesmo reabilitado em outra função. Aquele regime de retorno, aquele exame médico de retorno ao trabalho. E o empregador, né, não vai pagar a remuneração do empregado, porque o contrato não está interrompido. Não existe essa previsão legal. Então, o contrato nem está mais suspenso, nem está interrompido. Então ele está numa zona grise, numa zona cinzenta. Essa zona cinzenta, essa zona grise, é exatamente o limbo previdenciário. E alguns julgados na Justiça do Trabalho têm condenado o empregador a arcar com a remuneração de todo o limbo previdenciário, dizendo que cabe ao empregador assumir os riscos do negócio. E a empresa tem seus fins sociais. Só que essas decisões se tornam aplicáveis também a pequenas empresas, a MEI, inclusive a um empregador doméstico. Você que está me assistindo. E aí você gostaria de ser condenado neste sentido? Com base no princípio da alteridade? Que você tem que assumir todos os riscos do negócio? Olha aí que situação. Não é? E tem outro detalhe. Se depois dos meses de limbo ele tiver sucesso na ação acidentária, seja na Justiça Federal, seja na Justiça Estadual, ele vai receber retroativamente o benefício. Então ele vai ter recebido 2 vezes o valor do INSS e do empregador, o que não deixa de ser um enriquecimento sem causa. Ah, professor, mas aí cabe a ação regressiva do empregador contra o INSS. De fato cabe, porque ele se subroga nesse crédito. Porém, é algo para que todos nós reflitamos. Na verdade, não é algo tão simples. Eu estou com um processo para julgar neste sentido, e quando a sentença for proferida, eu vou publicá-la aqui no Instagram. Combinado? Beijos!